Meados do século XX, em Crateús ele nasceu. E ele sonhava com números. E ao sonhar com números, ajudando seu pai, um comerciante, ele sonhava ainda em ir mais longe. Ele sonhava em ser funcionário do Banco do Brasil. Ele conseguiu alcançar seu sonho. O que ele não sonhava era ser um dos grandes responsáveis pela interiorização da educação superior no Brasil. Estou falando de Paulo Ozanam Machado, sócio mantenedor da FVJ, um dos grandes pensadores da educação superior no Brasil e responsável pela interiorização da educação superior no estado do Ceará. O Vale Conexão, um programa que faz conexão entre o pensar da região, traz hoje esse grande nome no Vale Conexão Perfil. Aproveite e participe. O nosso assunto hoje é educação. Educação no Vale do Jaguaribe. Educação no Vale do Jaguaribe passa pela FVJ, Faculdade do Vale do Jaguaribe. E essa faculdade não seria o que é, não existiria, não fosse o Dr. Paulo Ozanam Machado Soares, o nosso convidado de hoje nesse encontro. Bem-vindo, doutor Paulo. Me diga uma coisa, de onde vem o doutor? É uma colocação que não deveria ser. Eu sou formado em Economia na Universidade Federal do Ceará e sempre eu procurei evitar, doutor, porque eu tenho uma necessidade, né, sou oriundo do interior, de estar próximo do ser humano. E eu acho que o doutor distancia. Então, eu não sou doutor, tenho uma formação em economia e sempre eu peço que evite o doutor. É o Ozanam, fica mais fácil para a gente e aproximar as pessoas no diálogo. Mas é doutor, doutor no conhecimento, doutor no saber, doutor na experiência. Mas o senhor falou agora do interior. O senhor nasceu em Crateús. Crateús é objeto de litígio, foi uma época objeto de litígio entre Piauí e o Ceará. Houve a troca, dizem, ou historicamente se constata, de Crateús por Parnaíba. E o senhor tem uma história para contar acerca disso. Qual seria essa história? Eu nasci em 1959 em Crateús, né? Mas fui gerado numa fazenda São Vicente, Novo Oriente, Crateús, que era uma propriedade dos meus avós. E Crateús pertencia ao estado do Piauí. E por uma necessidade do estado do Piauí, que precisava ter acesso ao litoral, tinha Parnaíba, que pertencia ao estado do Ceará. E nesse século passado ocorreu essa permuta, né? O estado Crateús passou a pertencer ao estado do Ceará e Parnaíba, que era Ceará, passou a pertencer ao estado do Piauí para ter acesso ao mar. E lá na nossa terra, Crateús, tinha uma senhora daquela época, né, que a gente leu e ouviu falar muito, era a dona Maria da Fonseca. Aí chegaram para ela, dona Maria da Fonseca, a senhora nasceu aqui em Crateús, você nasceu, né, você vai passar a pertencer agora ao estado do Ceará. Esse meu filho, eu não me acostumo com aquele clima daquela cidade, Crateús, né? O lugar não mudou, né? Só Crateús deixou de pertencer ao Piauí que passou para... E ela não se adaptou ao clima. Mas ela não mudou de cidade. Não sei se é um fato verídico, né? Mas procede, eu acho que popularmente deve ter acontecido. Mas como era Crateús, independentemente do clima, independentemente de Ceará e do Piauí, na sua infância, qual a memória, qual a imagem dessa Crateús, que é uma cidade que tem grandes nomes, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho? Crateús, naquela época, meu pai era atacadista, geralmente isso, comprava muito arroz, feijão, peles, que era permitida a comercialização, e algodão, mamona, né? E aos 10 anos de idade, eu já tinha uma missão de, aos 10 anos, levar cedo, antes de 7 horas, 6h30 da manhã, ia ao comércio do papai e levava o leite, o café, a merenda dele, que ele saía de madrugada para abrir o comércio. E por volta de 10 horas, eu na minha bicicleta, né, se deslocando, e ia ao Banco do Brasil, onde eu faria os depósitos e já trabalhava no financeiro. Ou eu ficava na balança pesando os gêneros alimentícios, ou no caixa... Isso com 10 anos? Isso com 10 anos de idade? 11 anos. Com 12 anos de idade, eu já ia acompanhado do motorista dele, no caminhão, para ir vender uma carrada de feijão, Lago da Pedra, no Piauí, no Maranhão, Porção de Pedras, Pedreiras também, que tudo é Maranhão, e eu acompanhava e ficava responsável de
prestar conta e receber. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, de 10, 12 anos. E após esses anos tinha a infância, como toda criança tinha, aos sábados, domingo, à tarde, do lazer. Mas pela manhã, 6h30 da manhã, desde os 10 anos, eu me dirigia para o comércio e me achava uma situação normal. E de 10 horas ia ao Banco do Brasil, né, fazer os depósitos, os pagamentos, e retornava para prestar conta e de volta pegava a bicicleta, ia em casa, trocava de roupa e ia para a aula, estudar no período da tarde. O senhor se considera um homem religioso? Sou católico, né, praticante, né, acredito muito em Deus e nos meus momentos difíceis eu sempre apelo para a Nossa Senhora de Fátima, que interceda pela gente, pela saúde, pela família, pela instituição FVJ, que deve estar acima dos instituidores, dos mantenedores, porque existem muitas famílias dependendo. Só voltando à pergunta anterior, e nesse período de 10, 12 anos, quando eu chegava no Banco do Brasil, eu gostava da parte final e ia ao Banco do Brasil. Eu ia pegar no Banco do Brasil já. O senhor me respondeu sobre religiosidade. Eu lhe pergunto, o senhor acredita em coincidência? A coincidência pode existir, né? Basta que a gente caminhe para o encontro, né? Desse fato. Desse fato, né? Que quando a gente tem Deus no coração, na mente, e sempre acreditando que tem uma passagem da missa que define tudo. Eis o mistério da fé. E não adianta você questionar. Sim. Você tem que aceitar e pedir, né? E procurar fazer dessa parte que você procurar fazer o bem. E isto coincide com o encontro de muitas coisas boas. É porque, pelo pouco que eu conheço o senhor já contou nesse breve momento dessa entrevista algumas coisas que eu acho que é muita coincidência. Um menino de 10 anos trabalhando com números. E eu sei que isso é muito afeito aos números. Vamos já chegar nos números, porque eles têm um significado todo especial para o senhor. E outra questão é que o senhor citou 2 vezes que fazia depósitos no Banco do Brasil da sua cidade. E o senhor tem uma carreira muito próxima, muito intrínseca à história do Banco do Brasil na região. Eu gostaria de saber como é que nasceu, como é que se deu essa relação, que acredito que seja de amor com o Banco do Brasil. Sem dúvida, Garcia. Você foi muito feliz aí com a pergunta. Nesse período de 10, 11, 12 anos, né, que era básico no comércio e depois viajava, né, no período de férias ou nos feriados para ir fazer a venda no Maranhão de feijão, comprar o arroz, voltando. E quando eu ia para o banco, eu achava muito bonito, né, o Banco do Brasil, gostava de ver os funcionários Gravata, naquele bem tempo. arrumados, né? E um dia eu, na fila, para mim mesmo disse, um dia eu vou ser funcionário do Banco do Brasil. Então ficou aquilo marcado na minha mente pela instituição Banco do Brasil. Eu passei 33 anos e 8 meses no Banco do Brasil, né? Me aposentei com mais de 36 anos de contribuição, porque na época, trabalhando com meu pai, ele tinha a visão de futuro, começou a pagar um carnê do INSS que completou esse período que eu necessitava para a aposentadoria. Mas eu tenho uma gratidão, para mim foi uma escola, os meus gerentes do Banco do Brasil, com quem eu convivi, eu aprendi muito. E para a minha formação, Garcia, foi muito importante nessa área do administrativo, a organização, os padrões, o cumprimento de metas e o estabelecimento que nós temos que ter, que com a organização, com o controle, você termina atingindo os objetivos. Então, para mim, o Banco do Brasil é um marco na minha vida que me deixou sair deixando saudade, sentindo saudade, mas foi gratificante a minha passagem pelo Banco do Brasil. É uma história muito rica. Eu estou imaginando o senhor, com 12 anos, se eu puder imaginar, 10 anos, na fila do Banco do Brasil, olhando e dizendo, um dia eu vou ser funcionário dessa instituição. Porque o Banco do Brasil era sinônimo de estabilidade, de credibilidade, de estar nas melhores empresas do país. Era um tesouro nacional, realmente. O Banco do Brasil continua sendo essa grande marca. Mas eu imagino isso em Crateús, com 10, 11 anos. O senhor já trabalhava nessa época? Trabalhava com meu pai. Eu trabalhava com o pai, ou seja, hoje se meu filho for trabalhar comigo, vão dizer que eu estou explorando meu filho. Nessa época não. Não tinha, era educação. A educação passava por essa formação de trabalho. E como era a educação em Crateús, mesmo com as condições que o senhor tinha,
Era algo acessível? A população toda tinha acesso? Como era a educação em Crateús nessa época? Garcia, o ensino fundamental eu fiz no Colégio Lourenço Filho, em Crateús, né, que era um colégio municipal, e eu estudava no período da tarde, porque pela manhã eu tinha que ajudar meu pai no comércio, no trabalho. E eu fiz o ensino, como eu lhe disse, Colégio Lourenço Filho. Já o ensino médio, né, que para a gente lá até era a 8ª série, né, primeiro de científico, segundo e terceiro ano de científico, né, tinha que se deslocar. Então, nesse período existia, né, que era o Regina Pasco, o colégio estadual, o Lourenço Filho, municipal. E lá nós a gente não tinha opção de fazer um nível superior. Naquela época não existia essa possibilidade. Tanto que quando eu cheguei à 8ª série, a minha mãe, principalmente a minha mãe, o meu pai não queria, né, porque era uma dobradinha forte, né, ou eu braço no caixa, direito, ou ele na balança pesando, e a gente revezava nisso. Mas esse meu filho, para o seu futuro, é essencial. O que você já me ajudou ao longo desses anos aqui no comércio, você pode estudar em colégios particulares, fazer uma faculdade, que na época estava sendo fundada a Unifor. Olha só. Não tem problema, que você já me proporcionou aqui, você pode ficar tranquilo que você já vai, o que eu vou lhe pagar por você, você já ganhou, já pagou para mim com o seu trabalho. Então, com isso, eu estudei até a 8ª série, primeiro, segundo e terceiro científico. Vim a Fortaleza, no Colégio Farias Brito, na Duque de Caxias. Duque de Caxias, aquela época dos Caxias, cursinhos, exatamente. preparatório e vestibular. Onde eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano. E naquela época era por área, né? Você escolhia a área. E eu, sempre voltado para números, escolhia a área que era economia, contabilidade, administração, e direito também estava nessa área. E pela pontuação minha, você podia, de acordo com a pontuação, você entrava na Universidade Federal do Ceará no primeiro ou segundo semestre. Como eu fiz uma pontuação boa, entrei para o primeiro semestre e tive a opção de escolher economia. Que também, mais uma vez, voltado para os números, pelo administrativo, pela organização. E que isto foi quando eu percebi que o país, naquela época, estava carente da situação de empregos. Foi que eu resolvi estudar para o concurso do Banco do Brasil. Foram 2 anos intensivos de estudos diretos, onde eu passei. Resgatando aqueles sonhos do menino de 12 anos. 12 anos, né? Resgatando e fui para Heriotaba, onde assumi o Banco do Brasil lá, passando 5 anos lá. E depois foi que eu retornei a Fortaleza. Mas voltando para a sua infância, números, quantos irmãos? O Vanderlei Machado Soares, meu irmão mais velho, direito, né? O segundo, Carlos Antônio Machado Soares, engenheiro agrônomo, faleceu aos 50 anos, novo. Eu fui o terceiro. E Regina Thelma Machado Soares, pedagoga, professora, né? Ao todo, eram 4. Todos muito exitosos na formação. Parabéns para os seus pais, que se chamavam? Antônio Soares de Araújo Neto e Osana Machado da Ponte Soares. Maravilha. Doutor Paulo, e os números? Como surgiu, eu acho que quase estava no sangue já, né? Trabalhando com seu pai, trabalhando com comércio, trabalhando como atacadista, como surgiu essa simpatia, essa sua intimidade, posso dizer assim, com os números? O senhor é muito íntimo dos números. Como nasceu isso? A que se deve essa intimidade? Acho que a convivência, né? O meu pai muito organizado e eu achava muito bonito que ele fazia as contas. Quando eu ia para a máquina, ele fazia de cabeça. Se pesava tantos quilos de feijão, tantos sacos, e ele multiplicava, não precisava no papel. Eu ia para a calculadora ou no papel e com isso eu fui aprendendo com ele. Então eu considero meu pai como o principal educador para me levar a esse direcionamento. Para isso eu fui desenvolvendo e o período do Banco do Brasil também, que hoje eu tenho assim uma facilidade em relação com números, com a parte bancária, com a parte de contabilidade, que era a área que me levou a despertar a atenção e me aperfeiçoar. Como foi sair da companhia dos seus pais, do cotidiano que vocês tinham? Já estava com a vida resolvida, já estava trabalhando na 8ª série.
Como foi migrar para Fortaleza? Isso é muito comum acontecer com as famílias, de mandarem seus filhos para terem mais oportunidades de ensino para Fortaleza ou para uma capital, saindo do interior. Como foi essa mudança? Seus irmãos já estavam? Como foi que se deu? O Vanderlei e o Carlos já estavam morando em Fortaleza, Pois né? não. E eu estava em Crateús, com a minha irmã mais nova. Então essa mudança tinha necessidade da mamãe acompanhar a gente, né? Pela preocupação, pela ir para a capital, até do novo. E o papai ficou no comércio, trabalhando, e ela fazendo essa viagem. Na época de trem, era o trem Sonho Azul, que eu O não sei Sonho se... Azul, que até o Piauí. Não Ia tinha? até o Piauí, Ele Teresina, é uma pena, a passando em ferrovia não... Crateús. Era romântica essa viagem, Era minha muito avó fez gostoso. essa viagem. A gente saía de Crateús por volta de 16 horas, Garcia, e chegava aqui 7 horas da manhã. Então a gente podia levar E o bagagem, sol nascendo. levar bagagem e constantemente a mamãe fez esse trabalho, né, a Osana Machado, fazendo com que pudessem dar continuidade nos estudos. Aí chegamos ao seu sonho azul, ou seja, o sonho azul do Banco do Brasil e o sonho azul de uma universidade pública, que era muito mais difícil do que é hoje, continua sendo difícil hoje, imagino, então, quando o senhor concorreu, né? Como foi entrar no Banco do Brasil? Eu imagino esse sonho se realizado, como foi essa experiência de conquistar esse sonho da infância? Assim, para você ter ideia, naquela época, eu estava já no último semestre da Faculdade de Economia na Universidade Federal do Ceará, e quando eu passei no concurso, vários professores meus da universidade vieram me parabenizar, porque publicava no diário os aprovados do concurso do Banco do Brasil. E uma das professoras que fazia parte do CAEM, que é do mestrado, né, e me pediu, olha, Paulo Ozanan, você passou no concurso do Banco do Brasil, mas eu faço um pedido, não vá assumir não, pelo seu potencial aqui, que eu já lhe acompanho aqui, principalmente nas disciplinas de estatística, de matemática financeira, tudo, você tem tudo em seguida para você fazer o mestrado. Por que você não fica, não vá não por assumir esse concurso do Banco do Brasil? Então eu pensei muito e vi a situação do país que estava passando, na época, Delfim Neto, Mário Henrique Sinos. Delfim Neto e seu chuchu. Então a gente tinha todo aquele atrativo de ver, mas eu observava que grande parte dos colegas meus da Universidade Federal do Ceará estavam fazendo economia, porque os pais eram empresários e tinham grandes empresas, né, e que eles estavam fazendo para dar sequência à carreira do pai. Então eu achava que ia sobrar pouco naquela época, mesmo com capacidade, você ter essa oportunidade de ser um administrador, um grande economista de uma instituição. E eu cheguei à conclusão de assumir o Banco do Brasil. É tanto que eu fiquei faltando 5 cadeiras para concluir o curso de economia. Na época era muito difícil você assumir no interior e conseguir retornar para a capital. Mas depois de 5 anos, na época a Universidade Federal do Ceará jubilava. Se você fizesse 10 semestres matriz institucional, você automaticamente era jubilado. Assim. E no último semestre, em uma amizade da mamãe com a vizinha que conhecia o presidente do Banco do Brasil, explicou a situação que eu ia ser jubilado, que gostaria de terminar a faculdade. E consegui. Para mim foi uma alegria muito grande de retornar e terminei a faculdade junto com o meu sonho, que era ser funcionário do Banco do Brasil. E economista. E economista. Num cenário totalmente instável que hoje, dessa nova geração, não sabe o que é uma hiperinflação que a gente viveu. A gente não sabe o que são os fiscais do Sarney e muito menos a gente sabe de Zélia Cardoso de Mello e o confisco da nossa poupança. Como foi? Como é que se olha para essa história da economia tão instável? Como foi a sua convivência com essas mudanças tão repentinas? Nós consideramos a nossa economia ainda instável hoje, mas se comparadas com aqueles cenários, é muito distinta. Hoje a gente ainda respira. Como é que o senhor faz a leitura daquele período crítico de transição do Brasil enquanto política, enquanto regime e enquanto economia? Excelente pergunta. Visão sua, Garcia. Meus parabéns aí pela formação da pergunta. Na época existia o sonho, né, aqueles, como você se falou, os fiscais do Sarney, a forma como foi conduzida para a gente trabalhar, de fechar os estabelecimentos comerciais que aumentavam os preços. Então, a população sonhou com
com aquela ideia, com tudo. O confisco da poupança pela Zélia Cardoso de Mello, o presidente Fernando Collor de Mello, ali arrasou os brasileiros. Então, naquele momento, foi um momento muito difícil, desesperos de famílias que passaram a ter 50 unidades, eu não recordo mais qual era a moeda, cruzeiros. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, é tanta moeda. Eu me lembro, eu frisei que então houve um desespero, né, uma falta, uma credibilidade ali com o povo brasileiro, que ficou a partir dali um descrédito com a política. Eu acho que iniciou ali, naquele momento tão difícil, né, de levar a população há um mês atrás tinha recurso e com pouco tempo foi confiscado ali. Isso também abalou a imagem das instituições bancárias, instituições econômicas, a Caixa Econômica. Eu lembro que familiares meus que foram lesados na poupança demoraram muito tempo para voltar a investir e com muito cuidado. Dolarizou-se a economia naquela época, todo mundo investia no dólar com medo da instabilidade econômica. Pra você ter ideia, Garcia, tinha a falsa impressão, como eles colocaram, que chegaram ao ponto de colocar $1 para R$1. Na época era cruzado. Era $1 para uma unidade daquela moeda. Uma coisa absurda, comparar a economia brasileira com a americana. Então era um negócio mesmo que era fictício, não era real. Criaram aquelas UFIs, não era? Unidade financeira, que era uma unidade de conversão. Exatamente. Que com o tempo ia aí voltou-se tudo novamente. A realidade. Né? A realidade do valor da nossa moeda. Aí o sonho acabou. Né? O sonho acabou. Mas o sonho azul continuou. Sem dúvida. O Banco do Brasil continuou. O senhor foi para Heriotaba. Depois de Heriotaba, como foi sua experiência dentro do banco? O senhor começou como caixa? Era escriturário. Escriturário. Né? Caixa. Né? Sim. Caixa, quando cheguei em Fortaleza, eu voltei a ser caixa, que eu vim como escriturário, e ao longo lá acumulei diversas funções, assistente de negócio, assistente de gerente, onde eu passei muito tempo no banco, foi como fiscal do Banco Brasil, eu era responsável, que a superintendência me escolheu, para fiscalizar os empréstimos de Beberibe, passando por toda a região metropolitana de Fortaleza até São Gonçalo do Amarante. Então eu viajava constantemente, por mês. Eu chegava a viajar 1.300 quilômetros por mês para o Banco do Brasil, fiscalizando os empréstimos, as granjas, a parte de agropecuária. Então, era um trabalho contínuo. Após isso, eu fui ser gerente de expediente no Freefall, no Banco do Brasil, em frente ao frigorífico industrial de Fortaleza. Ali perto da passagem de Calcaia. Fui tesoureiro, né? Diversas funções. Depois que fui nomeado na Praça do Carmo como gerente de relacionamento. Eu tinha uma carteira com 450 clientes de alta renda que eu trabalhava com eles, que era um trabalho permanente com eles de consultoria. E até que 31 de julho de 2015, que eu vi por conta de outras atividades extra Banco Brasil, que eu precisava dar por encerrado aquele sonho de criança que me levou à felicidade de jovem e adulto. Mas ser gerente do Banco do Brasil era uma autoridade, certo? Principalmente no interior. Ser gerente do Banco do Brasil era uma sumidade. Exemplo de lisura, de honradez, de idoneidade, mas também de poder. Como era isso? Mas só depois que a gente fizer um rápido intervalo para tomar uma água e a gente continua. Doutor Paulo Ozanam, o sonho azul se realizou, gerente do Banco do Brasil. E ao mesmo tempo que era uma grande responsabilidade, também era uma referência de poder, de credibilidade. Como o senhor se sentia nesse relacionamento? Eu sei que o senhor é um homem simples, gosta de ser tratado com simplicidade, mas sendo gestor ou carregando todo esse poder que era comum aos gerentes, que é comum aos gerentes de unidade do Banco do Brasil, mas naquela época era muito mais forte, principalmente em Heriotaba, ou cidades pequenas, ou mesmo no Freefall. Você tem razão, era uma situação que a gente tinha que ter sempre consciência da responsabilidade, né? Tinha situações, como um exemplo
concreto, né, que a gente tinha metas, como toda profissão tem metas, mas mesmo na função de gerente de relacionamentos, onde tinha metas de seguro, título de capitalização, e o cliente chegava para fazer um empréstimo e a gente era cobrado para vender um produto. E eu comigo mesmo, poxa, mas o cliente está precisando do dinheiro, como é que eu vou colocar um título de capitalização, um seguro, outros produtos só para cumprir a meta? Sim. Então, isso para mim foi, de certa forma, que eu sofria um pouco até entender como era que isso funcionava. Então, entre a meta e a sua ética, o seu pensamento, como era? Eu fiquei com a ética. Fiquei com a ética. Muitas vezes eu não atendia toda a solicitação da superintendência, né, de cumprir, porque eu achava que tinha o ser humano aí. Eu entendia que eu sabia separar as duas funções, do caso como gerente de relacionamento, que eu falei, e fazer com que obrigasse ao cliente a adquirir produtos para eu cumprir essas metas. Então eu procurei, da minha forma de ser, que eu não tenho essa vaidade, não. Muito bem, doutor Paulo. O sonho azul, eu considero que tenha sido realizado. Mas a sua vida tem um outro sonho, que eu sei que é seu sonho, e onde nós estamos hoje na faculdade, que eu chamaria de sonho dourado, que é a educação. O senhor recebeu uma ótima educação, seus pais lhe oportunizaram uma ótima formação, uma ótima escolarização e também uma ótima educação em casa, porque a educação é mais a família. Mas como surgiu esse seu desafio e essa sua vocação para se dedicar à educação? Já ainda como funcionário do Banco Brasil, eu recebi um convite, na época, professor José Teodoro Soares, que era o reitor da UVA, da Saudoso. Universidade Estadual do Acaraú, e para participar de uma empresa onde que ia se trabalhar na área de educação. Foram 2 convites que ele fez, né? Para mim, a princípio, eu disse, não, mas eu estou muito satisfeito como funcionário do Banco Brasil, não vou. E no segundo, quando chegamos para participar de uma reunião que ele me convidou, e foi onde ele me apresentou, o doutor Pedro Henrique Chaves Antero, professor Teodoro, vendo, disse, Osna, essa parceria de vocês dois vai combinar. Você é homem de banco, administrativo, financeiro, e eu estou lhe apresentando aqui um pedagogo, professor, doutor Pedro Henrique Chaves Antero é professor, e ele faz o acadêmico e você faz o administrativo e financeiro. E a empresa que vocês vão constituir é a Lab Educação e Cultura. Sim. Até hoje nós temos a sociedade, essa parceria pela indicação do professor falecido, né, deputado, professor Teodoro, falecido, e até hoje temos essa sociedade já há 18 anos na Lab Educação e Cultura. Nesse período, nós trabalhamos muito com os cursos em parceria direto com a UVA, os cursos fora de sede. Sim. E foi sucesso total que a nossa parceria, empresa, foi uma das últimas a ser constituída naquele modelo de educação superior fora de sede. E nos últimos anos, a Lab passou a ser a maior parceira da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Pelos conhecimentos do Dr. Pedro Henrique, pelas orientações e, por outro lado, o administrativo financeiro. Então, foi uma parceria, né, e continua sendo que nós ainda mantemos essa sociedade. Projeto sustentável. Sem dúvida. O professor Teodoro, que também foi deputado, eu considero sendo um dos grandes responsáveis pela oferta de ensino superior no interior do Ceará, pela interiorização da educação superior, e vocês fizeram parte desse projeto. Não é isso? E durante muito tempo, já que estamos numa entrevista, falava-se da UVA como sendo uma faculdade cujo valor de conteúdo, de entrega, era discutível. E hoje nós temos uma grande referência da Universidade do Vale do Acaraú, mudou-se completamente isso, graças a um trabalho que vocês fizeram de interiorização. Como era esse trabalho, com toda essa visão? Naquela época nós tínhamos pouquíssimas universidades, tínhamos a Universidade Estadual, a Universidade Federal, tínhamos a Unifor, que surgiu depois. E não tinha outra opção para mais ninguém, uma demanda absurda. Como era chegar, como vocês impactaram na vida das pessoas a partir desse projeto? Como o professor Teodoro dizia, só a educação pode você mudar de classe social. Por isso que o slogan do professor Teodoro
era pela a inclusão pela educação. Inclusão pela Pela educação. educação. E sobre a qualidade do ensino, eu discordo até de quem fizer no passado algum julgamento nisso. Porque a gente procurava escolher, muitos dos nossos professores eram da UFC, que tinha disponibilidade de dar aula, da UES, da Unifor. E aprova isso, que no período, que logo em seguida eu irei falar, sobre o Instituto Dom José de Educação e Cultura, nós tivemos muitos alunos nossos que, na época a gente administrava 52 cidades, que terminaram o curso de graduação e chegaram a ser secretário de educação dos seus municípios, diretores de colégio. Então foi fundamental esse trabalho do professor Teodoro de levar a educação, de tirar das grandes cidades onde só a elite poderia ter acesso. Com isto, muitos dos pobres queriam estudar e não teria essa oportunidade. Então o professor Teodoro foi um marco na educação superior do estado do Ceará. Para mim, na área de educação, é uma referência. Sem dúvida, uma referência, e eu acho que esse preconceito que eu registrei se deve muito ao medo do novo. Né? Hoje a gente percebe isso com todas as inovações que acontecem todos os dias, quando a gente está já muito bem instalado dentro da nossa acomodação, do que nós acreditamos como sendo certo. Quando a gente se vê diante do novo, a gente geralmente tem uma reação muitas vezes preconceituosa, isso é normal, e a história de vocês comprova exatamente isso, que havia um erro naquela época e hoje nós estamos aqui contando um pouco dessa história. E o senhor faz parte desse projeto do professor Teodoro de expansão e de interiorização da educação. Mas o que era a Labo exatamente? Era uma relação sustentável que se deu da junção da sua competência administrativa e de gestão com a visão do pedagogo e professor e cientista político, Dr. Pedro Henrique Antero. Como foram os primeiros dias, os primeiros momentos da Labo? Eu sei que tem algumas histórias aí interessantes. Que a princípio eu entrei na sociedade, né, por determinação, não convite, professor Teodoro. Não foi uma escolha, não, né? Não, porque eu era muito satisfeito como bancário, né, era muito feliz. Foi desafiado, o senhor foi desafiado. E eu tive até assim receio, poxa, eu entrar, será que eu tenho essa capacidade de ser funcionário do Banco do Brasil e ter essa tripla jornada de trabalho, que manhã e tarde, pela função minha do Banco do Brasil, era a ocupação exclusiva do banco, e à noite eu tinha que visitar os núcleos e fazer a parte financeira para o dia seguinte, de honrar os compromissos dos professores, funcionários, e ouvindo as orientações do Dr. Pedro Henrique Chaves Antero, que deu segurança, né, pelo conhecimento dele acadêmico, conhecimento dele político, cientista, e com as orientações muitas do professor Teodoro, e eu tinha segurança no administrativo financeiro, ocorreu esse sucesso, né, da condução, de ter um número significativo de alunos. Eram muitos polos? Muitos polos. Nós chegamos a ter a Labo 23 polos, tivemos 9.000 alunos em 23 polos. Nós chegamos a isso, no auge. Isto foi em 2003. 2003. Né? E, Garcia, nesse período também, que ele viu do sucesso da Labo, o professor Teodoro nos convidou, numa outra reunião, para trabalhar a função, no caso do fechamento, da idealização do Instituto Dom José de Educação e Cultura. O Instituto existia, mas ele não tinha nenhuma utilização. Convidou o Dr. Pedro Henrique para ser o presidente do Instituto Dom José de Educação e Cultura, e eu fui convidado por ele para ser o diretor administrativo e financeiro do Instituto. E lá a gente tinha ao todo 32 parceiros trabalhando em 52 cidades. Chegamos a ter 15.000 alunos. Tudo ensino superior? Tudo ensino superior, graduação. Tudo só graduação. Quantos mil alunos? 15.000 alunos. E permanecemos muito tempo aí nessa faixa de 8, 9, 10 mil alunos levando. Então era uma logística muito grande de a gente levar o professor para as mais diversas cidades. São 52 cidades. Então foi um conhecimento que eu adquiri muito grande, né, dessa questão da tributação dos municípios, de pagar o ISS, de contratar o professor, cidades que não tinham hotel, tinham uma pensão e a gente tinha que reservar previamente, porque muitas cidades
não comportava, não tinha muitos leitos, e a gente tinha que reservar com antecedência um espaço para os professores, principalmente aqueles que davam aula no sábado, né, e no domingo. Tinha que retornar. Um sucesso. Então, foi gratificante essa oportunidade que o professor Teodoro me deu, né, e que a partir daí eu comecei a achar que eu poderia também exercer outras atividades, não só o sonho de criança de 10, 12 anos e ser funcionário do Banco do Brasil. E passei esse lado do administrativo, né, do conhecimento e procurando entender como era o acadêmico, que então eu nunca me considerei tão forte no acadêmico. Conhece muito mais do que muita gente. Mas voltando aqui, voltando para o começo dessas histórias, chegamos ao auge, né, de ter 15 mil alunos numa operação, 9 mil alunos noutra operação, e com a interiorização, com toda uma logística complicada para si. As comunicações não eram tão fluidas como são hoje. Né? Tinha um fax, ainda tinha um telex naquela época, reminiscente dessa época. Mas muito bem. Mas eu sei também que as situações nem sempre foram muito favoráveis. E me chega que eu tenho registros de que tanto o senhor, com a sua esposa, Dona Grace, como o doutor Pedro com a Dona Lúcia Duma, muitas vezes saíam para panfletar e para buscar aluno e para completar a turma, para fechar. Como eram esses momentos que me vêm de maneira românticas, mas que não são tão românticas assim? Como a Lab Educação e Cultura nós começamos posterior aos demais, Sim. eles no auge, o aluno que vinha, porque raramente, mesmo no município de Fortaleza, tinha professores que não tinham a graduação. Sim. E de acordo com a Lei de Diretriz e Base, a LDB, só poderia ficar em sala de aula quem tivesse uma graduação ou ia exercer uma atividade extra sala de aula. Sim. Então, naquele período, os professores vinham, pessoas de idade, eles tinham a facilidade. Quando nós entramos, eu, o doutor Perri, com a sociedade indicada pelo professor Teodoro na Lab Educação e Cultura, nós já começamos a fazer um trabalho de marketing, que fomos muito censurados. Por quê? Então, nós partimos com isso. Houve uma censura prévia. Por que é que a gente panfletava? Educação não era produto de prateleira, não podia ser tratada dessa forma. Tinha que vir naturalmente, espontânea. Então, hoje, muitos professores do município de Fortaleza são gratos ao professor Teodoro por ter essa oportunidade de se aposentar com uma graduação e terminar com uma carreira brilhante, que é uma carreira de professor. Então, na época, o casal, né, a gente ficava em porta, quer dizer, cada núcleo colocava um estrategicamente onde a gente recepcionar os alunos, né, e atender, e ver as dificuldades, de ouvir os professores. Então, existia todo esse trabalho que a gente fazia prévio e era um bom relacionamento que, sem dúvida, foi gratificante. Professor, como chegou a Aracati? Aracati, que fica a 150 quilômetros de Fortaleza, né, numa região, eu tenho uma frase de um estudioso amigo nosso, o professor Marcos Vieira, fotógrafo querido, que ele diz que Aracati é muito grande para ser pequena e muito pequena para ser grande. Muito grande para ser pequena porque tem toda a riqueza histórica, toda a opulência. Na realidade, é uma cidade de grande envergadura, com grandes filhos ilustres, né, que são inúmeros filhos ilustres. E, ao mesmo tempo, pequena para ser grande pelo número de habitantes que ela tem, por uma questão também de constituição econômica, por um redesenho, um modelo econômico que foi mudando com o passar do tempo. Mas como é que vocês tiveram a ideia, ou como foi que chegou para vocês a ideia de criar um campus em Aracati? A faculdade, Garcia, nós assumimos aqui em 1º de janeiro de 2007. Houve um processo de negociação de julho de 2006. A partir de julho, onde nós fizemos a visita, né, a propriedade, né, os mantenedores eram oriundos de Mossoró e Natal. E eles chegaram à conclusão que não dava para continuar, porque eles tinham só 4 cursos, né, 4 cursos, e estavam atravessando momentos de dificuldade financeira e sentiram que não poderia dar continuidade. Foi tanto que nós fomos convidados e foi apresentado para a gente assumir essa instituição. Então, no primeiro momento, eu fiquei preocupado, né, pela situação como estava a instituição, pela falta de credibilidade que estava se passando.
E procuramos um esforço grande, né, de tornar viável a instituição, né, pela dificuldade financeira, onde, pelos relacionamentos meu com o Banco do Brasil, conseguimos fazer, sanar e pagar algumas dívidas de imediato que precisava, como folha de pagamento, funcionários em atraso, e colocamos em dia. Então, era uma dificuldade que precisava ser resolvida. E, na época, convidamos a professora Sueli Mazo para ser a diretora da faculdade. Então, foi um momento difícil e trabalhamos muito. Eu e o doutor Pedro Henrique, o professor Deroci Aguiar nos ajudou demais de atravessar aqueles momentos com muita dificuldade. Então, o Deroci foi muito importante nisso, desse trabalho para a gente tornar viável essa instituição. Para mim, é muito gratificante ver hoje a faculdade com 3 blocos, com toda a estrutura que está hoje. É gratificante chegar à noite aqui, ver os sonhos realizados por muitos jovens que não teriam condições financeiras, logística de ir para um grande centro como Fortaleza, Mossoró, para estudar. E essa parceria dos alunos, dos professores com os municípios região aqui do Baixo Jaguaribe, tem dado certo de trazer os alunos aqui. Isto que está acontecendo em Aracati, aconteceu muito bem lá em Sobral, onde as prefeituras cedem o ônibus para levar os alunos para lá. Então é gratificante, como eu lhe disse, saber que esses alunos, muitos que terminaram, eu vi muitos casos de sucesso de alunos ao concluir a graduação aqui na Faculdade do Vale do Jaguaribe. A Faculdade do Vale do Jaguaribe, FPJ, chegou para o senhor e para o doutor Pedro como um negócio, como uma expansão de negócio. Mas muitas vezes, e agora, quando vejo o senhor falar da FPJ, os olhos brilham. O que é FPJ para o doutor Paulo Ozanam? A FPJ, hoje, para mim, eu não vejo mais essa função comercial. Eu vejo uma função de ver a necessidade, meu lado de contribuição ao jovem, para ter um nível superior hoje, que é essencial. Hoje, o jovem que não tem um nível superior, ele vai ter dificuldade de um dia mudar de classe social. Há necessidade da conclusão do nível superior. E isto nos leva e vê pelo lado também de como nós pegamos a instituição, hoje quantos professores nós temos, hoje quantos alunos, quantos funcionários, num momento tão difícil como hoje, onde a renda per capita da região é muito baixa, e eu me sinto gratificado de poder contribuir para melhorar os jovens, os pais, né, os educadores, e sabendo, por outro lado, que nós estamos contribuindo para o município, aumentando a arrecadação para o município de Aracati e região. E além da educação, hoje a faculdade, juntando graduação e pós-graduação, com cerca de 3.500 alunos, tem um trabalho também social de grande importância na região, através de seus estágios e atendendo também a mais de 200 mil pessoas ano, com os seus estágios, seus cursos, com quase suas 2 dezenas de cursos atuando na região. Sem dúvida, assim, eu vejo 2 momentos aqui que eu preciso citar. Hoje o Núcleo Prática Jurídica tem prestado um serviço muito grande ao município, à região, a quantidade de pessoas que não têm um poder aquisitivo de pagar um advogado, que não têm um conhecimento de trilhar na área jurídica e tem a orientação dos nossos alunos que estão fazendo direito aqui na Faculdade do Vale do Jaguaribe, o pessoal do serviço social, a Casa do Serviço Social, o atendimento, o curso de enfermagem tem proporcionado um atendimento à população carente, fisioterapia. A clínica agora. A clínica que nós vamos ter. E, por outro lado, um trabalho que eu tenho consciência de ver que o trabalho do Instituto Vale do Jaguaribe, na sua pessoa, Garcia, que você tem sido um articulador forte para que isso aconteça. E o Instituto é sem fins lucrativos, tem tudo para ele ser reconhecido no município, de levar para a população carente situações que uma instituição com fim lucrativo não poderia levar.
Então, eu parabenizo também a você. Foi muito gratificante, né, de ver essa ideia que nasceu lá com o professor José Rosa, né, que em seguida você assumiu, incorporou e cada dia está implantando algo novo no Instituto Vale do Jaguaribe. Nossa entrevista seria 3 horas, porque, primeiro, é muito fácil a gente começar um projeto tendo como referência e estando sob a orientação do senhor e do Dr. Pedro Henrique e do Dr. José Rosa também. Fica muito mais fácil para a gente, né? Então, parabéns para a equipe, para o trabalho que vocês desenvolvem. Mas nós falamos do sonho azul, do menino de 12 anos, nós falamos do sonho dourado, que é a educação, e eu queria falar de um sonho chamado Grace. É minha querida esposa. É uma pessoa que de namoro, são 32 anos, né, a partir de namoros, e 29 anos, nós vamos completar esse ano, 28 de outubro, né? Sim. Vamos completar 29 anos de casado, e é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que me complementa muito, é uma pessoa que está sempre ao meu lado. Temos 2 filhas, a Nadir, né, que está fazendo o mestrado em Direito Internacional, está lá em Nova York. Tem a Paulinha, que está seguindo a carreira da mãe, odontologia, está no 5º semestre de odontologia, que para mim é gratificante, é muito feliz ter a Grace como minha esposa. Realizado. Realizados, plenamente. Qual o sonho que falta concretizar? O sonho é que o Brasil passe pela sua turbulência e que tenha uma situação melhor para a gente proporcionar melhor. Quem sabe se um dia aqui na Faculdade Vale do Jaguaribe a gente possa ter o curso de medicina, tendo um curso de medicina, a gente proporcionar essa população carente de profissionais na área de saúde, como nós estamos fazendo com os diversos cursos nossos, e a gente dar um conforto, é um contributo nosso para essa população que necessita. Hoje os senhores estão expandindo a operação para Mossoró. Muito em breve teremos um campus também em Mossoró. São milhares de jovens, ao longo desses anos dedicados à educação, impactados pelo seu trabalho. Eu acho que isso deve ser motivo de muita satisfação, de ver, de saber desses jovens, dessa transformação, do poder de transformação dessa educação que inclusiva. Mas qual mensagem que o senhor daria para esse jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, ou na nossa faculdade, pensando no mercado de trabalho que todo dia se renova, se reinventa? Que mensagem o senhor, como educador, à frente desse projeto, daria para esse jovem? Assim, para esses jovens, nesse momento difícil, não se deixe levar, que essa situação deve passar, com certeza passar. Acredite no futuro. Vocês se empenhem o máximo no que depende de vocês, que é o estudo. Com o estudo de vocês levando, pode ter certeza que os caminhos, um dia, você vai ter a oportunidade de realizar seu sonho, como eu realizei o meu sonho, de vocês exercer uma profissão que vocês gostariam. Com isso, mais uma vez, é a possibilidade única de quem, através da educação, de se mudar de classe social. Muito obrigado. E agradeço, Graci, a oportunidade pelo esse momento de colocar, apesar que eu não sou uma pessoa para lidar com câmeras, minha praia é outra, mas você levou de uma certa forma que eu fiquei tranquilo em poder falar um pouco de mim. Vamos falar muito mais vezes, é só a primeira vez, tem muita coisa para contar ainda, vamos fazer outros encontros, mesa redonda, e eu acho que o senhor, com a sua história, é uma inspiração para a gente, como profissional na área de educação, à frente do Instituto, ou na comunicação, para os professores dessa instituição, isso é uma referência, isso é um exemplo, e para os jovens também uma grande inspiração. E essa inspiração, por mais que o senhor goste de ficar nos bastidores, ela precisa vir para frente, para que as pessoas possam ter modelos. Nós temos uma crise de valor, nós temos uma crise de humanidade, e o senhor é um grande representante desse valor, e a gente tem de trazer o senhor à luz para nos inspirar e inspirar muitos outros jovens. Tá, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Vale Conexão. Espero que você tenha aproveitado, se inspirado, se entusiasmado com essa bela história de vida. E você sabe, o Vale Conexão é um projeto do Instituto Vale do Jaguaribe, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe e a TV Sinal. É aqui no Vale Conexão onde você se conecta com a sua região.
aqui no Vale Conexão, onde você conecta o seu pensar, o seu coração, o seu sentimento com toda a região do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste. Participe!